Como é que você renova o interesse das pessoas em permanecer aqui? Essa nova pessoa veio de cultura, de gente, falou, ah, quero dar um entender um pouquinho por que elas saíram. E uma jovem que tinha um potencial enorme para ser líder, ela pediu demissão. Ela fala, não, eu estava com medo de ser mandada embora. Porque ela... Conto um exemplo de uma empresa, estão fazendo entrevistas com algumas pessoas que tenham saído, né? Tem muita rotatividade, jovens hoje, tem menos essa coisa, eu quero ficar aqui anos, não, tem, e ok, é uma característica, eu não estou aqui dizendo que é bom, é ruim, e até porque a gente fala, eu e o Babo e o Baza fala muito sobre isso, né? Como é que a gente vai reter as pessoas? Você não, reter é horrível, né? Até o teu termo é ruim, né? Como é que você renova o interesse das pessoas em permanecer aqui? A Netflix, ela retém ou ela renova o seu interesse? Se não for bom, é Prime, o outro, e é isso aí. Uhum. Como é que você renova, né? Se, poxa, como é que a gente retém as pessoas aqui? Se os assuntos não forem legais, como é que a gente renova o interesse das pessoas estarem, né, conosco aqui? Então, essa era uma questão de trabalhar isso. E aí, a gente faz essa entrevista com pessoas que tinham saído, empresa que eu trabalho, assim, eu trabalho junto. Essa nova pessoa veio de cultura, de gente, falou, ah, quero dar um entender um pouquinho por que elas saíram, né? Por que aquelas pessoas não vingaram, o que é que seja. Uhum. E uma jovem que era uma prospect, era uma jogadora, perdão, uma profissional, uma colaboradora, que tinha um potencial enorme para ser líder. Ela estava assim na fila de promoção. Ela ia ser. Ela pediu demissão. E aí, ao entrevistá-la, conversar com ela, essa pessoa, ela fala: não, eu estava com medo de ser mandada embora. Aí você fala: peraí, teve uma desconexão, comunicação aqui. Faltou comunicação. Total. Por quê? Porque ela estava sob pressão, porque as pessoas davam a ela a responsabilidade para acreditar muito nela, e de repente deram um osso muito grande pela rua que ela não tinha ainda condições, né? E aí ela pede demissão. E eu aprendi uma coisa, porque eu tive uma jogadora que teve uma questão de saúde emocional, e ela teve que ser internada, mas está ótima, graças a Deus, maravilhosa. Ela jogou conosco uma temporada, uma graça, jovem e tal, e a gente ganhou o Campeonato Carioca. Ela joga muito bem, lá no Rio e tal, Flamengo nesse final tal, ganhou muito bem. E aí no início da Superliga, que é o Campeonato Nacional, eu botei ela como titular. Você imagina o seguinte, você está treinando comigo. Você reserva, promove você titular, você fala, caramba, uau, Uhum. deveria ser o quê? Motivador. E aí ela, Sentiu a pressão. ela teve um boost de ansiedade, etc. Tal. Aí você veja, a minha falta de conhecimento. Aquilo para mim era uma, uau, se tornou Arrasei, mandei ela e ela na promover. live, eu acho que foi super agradecimento, como a gente tratou, como é que a gente fez, tal, falando. Ela falou, quando eles me promoveram a titular, eu dei uma surtada. Então tem tanta coisa nova que eu estou aprendendo. E livros, vamos lá. Eu cito sempre um livro para mim que é um cara oriundo do esporte, que interessante. É o treinador de $1 trilhão. Trillion Dollar Coach, sobre o Bill Campbell. Uma história real. Não é ele que escreve o livro, são pessoas que foram coaches dele. O Eric Schmidt, que é a Alphabet hoje, que foi Google, tá, toda uma toda, e vários outros têm depoimentos de... Por que $1 trilhão? Porque na época escreveram, somados lá os coaches dele, as empresas hoje são muito mais do que $1 trilhão, mas daí vem o nome. Você perguntava, eu gostaria de tomar um café com quem? Ele já faleceu, infelizmente, Bill Campbell. Interessante, porque ele é economista de formação, em Colômbia ele se forma, ele era do esporte, futebol americano. Ele quis ser treinador, não deu tão certo como treinador e tal, então vai para o mundo corporativo, ele tem muito sucesso, vai para o Vale, e aí se torna CEO e tal, e acaba se tornando coach de muitas pessoas. E tem passagens assim sensacionais desse cara. São depoimentos e histórias contadas por aqueles que são super executivos, super empreendedores sobre ele. Desde o Ben Horowitz, que fala sobre ele, Steve Jobs, tem histórias sobre Steve Jobs. Só um spoilerzinho, uma historinha só. Ele adorava esporte, ele treinava lá um time de high school, um time de garotada, para ter o prazer dele. Às terças-feiras, às terças e quintas, de tal a tal, as pessoas sabiam que Bill Campbell estava incomunicável, porque ele dedicava aos jovens dele. E ele estava lá no treinamento, de repente o telefone dele vibrando, tocando, e ele, pô, aí ele pega e olha, Steve Jobs chamando. E ele desliga e põe no bolso. E o menino, a menina, viu. Coach, Steve Jobs. Essas 2 horas são de vocês. Depois eu vou falar com ele. Não vai acabar o mundo por causa disso. Tal. Então tem algumas histórias desse tipo Legal. que demonstram exatamente a coisa do líder, com a preocupação com as pessoas, da dedicação às pessoas, entendeu?